Fala, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá? Vamos lá. Estamos aí iniciando o ano, agora com as videoaulas, né? Uma novidade aí, né? Pegar firme. Eu acho que vai ser melhor. Vocês vão acompanhando a disciplina aqui, pelos vídeos. Vai ter oportunidade de pesquisar em casa, de levar questões. Às vezes vocês não entenderam alguma coisa, anota, leva para a gente discutir em sala de aula. Procure pesquisar um pouco mais sobre o assunto que mais lhe interessou e vamos aprender juntos em sala de aula. Você leva o conhecimento adquirido, eu também, e a gente faz uma roda de conversa e vamos aprender juntos, tá bom? Primeira aulinha, quando eu fiz essa primeira aula, eu fiz baseada no livro antigo, que essa edição é até 2019. Já chegou o livro novo, vocês sabem disso, né? Esse aqui é um material de divulgação, mas esse livro aqui, tá? O novo, já está na escola. Vocês já têm esse aqui que está em casa com vocês, mas vocês podem estudar por esse também, tá? Porque são os mesmos autores, a proposta é a mesma, o que muda são algumas obras de arte, mas a ideia, o contexto é o mesmo, tá bom? O contexto desse livro do sétimo ano é falar sobre cidade, tá? Então a cidade vai ser o tema de todas as obras de arte deste livro. Então a cidade, aqui é uma reflexão dos autores. A cidade é como um organismo vivo que está sempre se modificando. Se a gente fazer uma analogia da cidade com o corpo humano, realmente tem uma conexão muito próxima. Por quê? Porque a gente nasce, uma cidade nasce. A gente cresce, uma cidade cresce. A gente aprende, a cidade aprende também. Com certeza, com os seus erros, com as coisas ruins que acontecem, os gestores, né, vamos dizer assim, da cidade vão aprendendo e vão melhorando. A cidade tem problemas com o passar do tempo, de mobilidade, a gente também, de circulação, a gente também. Vamos dizer assim, a cidade adoece? Pode ser que sim, né? Não tem epidemias? Vamos dizer que uma epidemia pode ser um problema de saúde da cidade. A cidade envelhece, o ser humano também. Tem toda uma analogia interessante e os artistas, eles usam e abusam da diversidade que existe num centro urbano para criar as suas obras de arte. A cidade, ela é uma produção coletiva onde todos produzem o que acontece na cidade, todos nós somos responsáveis. Aberta à participação. Cada um pode contribuir com aquilo que pode, com aquilo que quer, porque a cidade, ela é nossa. A cidade é de todos. Em que nossos desejos também transformam os espaços. Eu não estou falando só de arquitetura, porque, lógico, você tem a sua casa, você tem a sua casa tem uma arquitetura. A sua casa tem uma cor, a sua casa tem um design. Então, evidentemente que isso adorna, né, a cidade. Assim como o teu vizinho tem o seu estilo e mostra muito da sua personalidade, a forma com que a sua casa é decorada. Assim como o nosso corpo. O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se adorna, mostra muito da nossa personalidade. Então a cidade, ela tem a personalidade das pessoas que vivem nela, né? É muito legal isso daí. Então a cidade, ela é de todos. Exclamação. A cidade é de todos, apesar de muitas vezes não parecer. Tá? E a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas, e os artistas têm essa função de mostrar para o cidadão que a cidade é de todos e precisa ser de todos. E muitas vezes ela não é. Tiram esse direito da população. De alguma maneira, às vezes até de uma forma indireta, sem a gente perceber. E os artistas fazem a gente refletir sobre isso. Então a cidade é de todos, nela diferentes pontos de vista se contrapõem.
E isso nos leva a exercitar a tolerância no convívio com as outras pessoas. Leis. Leis. Que fazem com que uma cidade tenha organização. Então, evidentemente que na escola você tem as leis internas, um regimento interno escolar. Você não pode, de repente, sei lá, ir de boné na escola, você não pode usar o celular em sala de aula sem autorização do professor. Então, esse meio combinado de convívio é para melhorar a situação de todo mundo. Assim como nas cidades. As cidades têm as suas próprias leis e têm que ser seguidas. Então, quando a gente fala aqui que a tolerância no convívio com as outras pessoas, você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você não tem que respeitar seu professor, seu colega. Então, a mesma coisa, você tem que respeitar as pessoas na rua. A forma como elas são também. Respeitar a forma como elas se vestem, a sua religião. Tem diversas coisas que envolvem, que a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Na cidade, portanto, praticamos a cidadania, que nós vamos ver devagarzinho o que é cidadania. Por quê? Tem a ver com arte? Tem. Por que tem a ver com arte? Porque é o tema que os artistas vão utilizar para fazer as suas obras. Se você não entender, não souber o que é cidadania, você não vai compreender a reflexão que o artista quer transmitir. Porque quando você analisa uma obra, não é saber que tipo de obra que é e que material foi feito. Hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, hoje em dia, a obra de arte ela é muito mais conceitual do que material. Ela leva muito mais uma reflexão, um conceito, do que uma beleza, de repente, estética, simplesmente. A potência artística da cidade está em cada esquina. Na cidade, percorremos as ruas, atravessamos as praças, visitamos lugares de interesse, encontramos pessoas, observamos atitudes, ouvimos música, passeamos, dançamos. A cidade é para ser desfrutada da maneira que a gente quiser, evidentemente respeitando as leis e o próximo. Cidadania. Então, como os artistas vão trabalhar esse tema, a gente precisa entender. Cidadania. Quando a gente fala cidadania, você está falando de quê? Cidade, de cidadão, de alegria com cidade, é cidadania. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Porque um cidadão que paga os seus impostos, ele tem direitos a algumas coisas, mas também tem deveres. Exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Você vive em sociedade? Você tem um nome, você tem uma família, você vive numa cidade, num conjunto de pessoas. Então você tem que seguir aquelas regras. Essa expressão vem do latim. Cidadania, esse nome, vem do latim. Latim é uma língua antiga, né? Em latim se diz civitas, que quer dizer cidade. Então, cidadania vem da palavra civitas, que quer dizer cidade em latim. Então, antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Então, praticamente, cidadão era o que morava na cidade. Mesmo morando numa montanha, longe de todo mundo, você também tem direitos e deveres. Porque hoje, com a globalização, não existe mais uma terra sem lei. Qualquer pedaço de terra desse planeta tem um governo
uma certa entidade que cuida daquela região. Você tem que seguir aquela lei daquele local. Cada local tem a sua lei. Então, por isso que o planeta é dividido, evidentemente, em continentes, né? São 5 continentes. Nós temos o continente americano, onde está o Brasil, tem o continente africano, tem o continente asiático, tem a Oceania, tem o continente europeu, depois dividido entre os países. Então não há um pedacinho de terra sequer desse planeta que não esteja catalogado dentro de um contexto territorial, de um contexto governamental. Ele precisa e tem uma lei que as pessoas que moram, mesmo sendo em locais praticamente inóspitos, como de repente num Polo Norte, deserto, tem que seguir as leis daquela região, daquela localidade em que ela está. Deveres do cidadão. O que é um dever? É aquilo que você tem que fazer. Queira você sim, queira você não. Você é obrigado a fazer. Isso é o teu dever. Você deve fazer isso. O que você deve fazer? Participar das eleições, escolhendo e votando nos seus candidatos. Tá? A partir do momento que você adquire uma idade, que se não me engano acho que é 16 anos hoje no Brasil, você tem o dever de exercer a sua cidadania e votar num candidato. Em alguns países não é obrigatório, como nos Estados Unidos. Mas no Brasil é, a não ser que você justifique, mas você tem que ir no cartório eleitoral. Se você não quiser ou não puder votar, você tem que se justificar. Caso contrário, você vai sofrer algumas sanções e até pagar multa por isso. Estar atento ao cumprimento das leis do país. Veja bem, não é porque você está num lugar que você não tem que saber da lei. Se você é maior de idade, meu amigo, se você adquiriu uma idade suficiente para cumprir aquela lei, você tem que procurar saber. Ah, eu cheguei num lugar, eu não sei qual lei que é. Então vai procurar saber. Vai procurar saber, porque se você fizer alguma coisa errada, ninguém vai passar a mão na sua cabeça e dizer assim, ah, coitadinho, ele é de outro lugar, ele não sabia. Tadinho. Não, meu amigo. A ignorância num tribunal, ela não é levada a sério para pessoas que têm maioridade. Então veja bem, não é porque você faz uma determinada coisa no seu país que você pode fazer em outro país. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem países que sei lá, tem algumas drogas legalizadas. Outros países não. Então quer dizer, se você pode usar droga no seu país, em outro país, meu irmão, você pode até ter pena de morte se você for pego utilizando. Então, a partir do momento que você vai para uma outra localização, você migra para um outro lugar, você tem que saber as leis. Então, você precisa estar atento ao cumprimento das leis do país que você está. Depois, pagar os impostos. Não tem uma localidade do mundo que você não paga imposto. Isso aí é desde a época de Roma. Isso é desde o Egito Antigo. Isso não tem. Isso sempre foi assim. Desde a época de Cristo. Você paga imposto. Tá? De tudo que você consome. Vai uma parte para o governo. Para quê? Para que o governo possa devolver esse dinheiro a você em benfeitorias, como saúde, educação, segurança, saneamento básico, asfaltos, né, e melhorias da cidade. Você precisa pagar imposto. Se você não pagar aquele imposto, você está sonegando imposto. E isso você pode sofrer as sanções de cada país. Cada país tem também uma punição. Participar da escolha das políticas públicas. Você tem que participar, né, de tudo que está acontecendo na política. Né? Você tem que se inteirar
no que está acontecendo. Você tem que ser participativo no investimento desses impostos, de repente, que você está fornecendo ao governo. Você tem que participar da escolha para onde vai aquele dinheiro. E se aquele governante não está fazendo uma boa gestão, na próxima eleição, ou até mesmo, de repente, pedindo o impeachment dele, você pode mudar esse gestor para um outro gestor que gere melhor esses impostos. Então, as ações desenvolvidas pelo governo para garantir e colocar em prática os seus direitos. Vamos supor que você tem direito. Você tem direito à saúde. Só que na tua cidade, quando você precisa de saúde, você vai num postinho de saúde, não tem médico. Não tem médico, não tem vaga, não tem um leito. Você quer marcar uma consulta, marca para daqui 1 ano. Não, isso aí está usurpando o teu direito. Então você tem que ficar atento e participar das escolhas dessas políticas públicas. Por que o dinheiro que você paga imposto não está indo para a saúde? Porque provavelmente ele está investindo mais em coisas que não têm necessidade. Ou está investindo mal o dinheiro. Ou mesmo está roubando. Desviando esse dinheiro, que é a tal da corrupção, né? Respeitar os direitos dos outros cidadãos. Isso aí, com certeza, né? Você tem que respeitar o direito do outro. O teu direito termina quando começa o direito dele. Tá? Isso aí tem que ficar muito claro. Proteger o patrimônio público. O que é patrimônio público? É um patrimônio de todos. Então tem vários patrimônios públicos. Por exemplo, quando você anda na rua, tem um poste. Esse poste gera uma iluminação. Essa iluminação é para todos. Aí você vê uma pessoa lá, alguém jogando pedra, quebrando a luz do poste. E você tem por dever proteger o patrimônio público. Você tem que chamar a polícia para aquela pessoa. Se aquela pessoa está jogando pedra numa luz de um poste público, ela está depredando, ela está quebrando uma regra clara. Aquele dinheiro ali é seu, é do teu vizinho, é do próprio idiota que está quebrando a luz. Então você tem o dever de proteger. Não digo lá entrar em confronto físico com o cidadão, mas chamar a polícia, enfim, tentar, de alguma maneira, não deixar aquela pessoa continuar depredando o patrimônio. Proteger o meio ambiente. Jogar papel de bala na rua. Você tem o dever de proteger esse meio ambiente. Você não pode poluir o teu meio ambiente. Você não pode matar os animais, principalmente os animais que estão livres na natureza. Esses animais, eles fazem parte de um contexto, é um ciclo da vida. Amanhã ou depois, a natureza ela é perfeita. A partir do momento que você quebra esse ciclo, você mesmo está se prejudicando. Então você tem o dever, não só você, de proteger, mas você tem o dever também de não deixar ninguém degradar a natureza. Tá? Você tem sim que denunciar. Você tem que fazer alguma coisa para que não haja nenhum tipo de degradação da natureza. Então tem que seguir realmente esses deveres. Agora vamos aos direitos. Bom, os direitos. Você tem direitos. Direitos que às vezes você não sabe. Por exemplo, você tem direito à vida. É um direito seu. Você tem o direito de viver. Ninguém pode tirar esse direito seu. Ninguém pode tirar o direito de você viver. Então por isso que não existe pena de morte nesse país. Nem o cidadão mais deplorável, que praticou um crime hediondo,
O pior criminoso que pode existir na face da terra, no Brasil, ele tem direito à vida. A vida dele tem que ser preservada. Direito à liberdade de expressão. Graças a Deus, os artistas se agarram nesse direito para poder levar reflexão para as pessoas. O artista, ele tem esse poder de entrar no íntimo de uma pessoa e fazer ela refletir sobre um problema que esteja acontecendo com ela e ela não está percebendo, para poder lutar, para melhorar aquela situação. E a liberdade de expressão é algo que a pessoa tem, que ela pode se expressar da maneira que ela quiser, lógico, respeitando as leis e o direito de cada um. Tem que respeitar a lei. Você respeitando as leis daquele país, você pode se expressar da maneira que você quiser, demonstrar tua opinião a respeito de um determinado assunto da maneira que você quiser. Liberdade de ir e vir. Tá? Você tem liberdade de ir e vir. Ninguém pode tirar esse direito seu. Você está numa via pública, você pode ir, atravessar a rua de um lado para o outro, quantas vezes você quiser. A não ser, lógico, né, que ali pode causar algum dano à sua vida. Como se você tem direito à vida em primeiro lugar, se aquilo ali pode causar sua morte, é evidentemente que você não pode, né? Mas, tirando esse problema, você pode ir e vir. A qualquer hora, a qualquer momento, lógico, também respeitando o direito do próximo e respeitando as leis daquele país, daquela localidade. Muitos artistas trabalham sobre isso. Outra coisa, igualdade entre homens e mulheres, coisa que não tem. Principalmente na questão do trabalho, uma mulher que exerce a mesma profissão de um homem, ela tem o direito de receber o mesmo salário. E isso não acontece. O homem sempre ganha mais. Ela tem como lutar juridicamente para conseguir que ela tenha o mesmo salário. Mas dificilmente isso consegue acontecer porque o empregador ele opta por empregar o homem, né? Então fica difícil. É algo que realmente proteção da intimidade e da vida privada. Ninguém pode entrar dentro da sua casa sem a tua autorização, nem mesmo a polícia. Para a polícia entrar dentro da sua casa, ela precisa de um mandado judicial. Se isso acontecer sem um mandado, você pode processar o Estado. A não ser que tenha um mandado judicial, por um juiz, por um criminoso, ele está sendo procurado, e há aí tem o policial ele tem o direito de entrar em qualquer lugar, na sua residência, dentro da sua casa, tirando a sua privacidade. Um cidadão de bem que paga seus impostos, esse direito de privacidade tem que ser mantido, esse direito. Inclusive, hoje em dia, a privacidade virtual. Hoje em dia, nas redes sociais, tem muitos processos também contra pessoas que divulgam, né, vídeos, fotos que mostram a privacidade de uma pessoa que ela não gostaria de mostrar. Então isso aí também é crime, não pode. Essa intimidade, essa vida privada, ela tem que ser respeitada. Tá? Liberdade para exercer sua profissão. Se é uma profissão legalizada, você tem total, você como cidadão que paga seus impostos, cidadão de bem, se é uma profissão legalizada, você tem liberdade total para exercer sua profissão, desde que você seja qualificado, né, e cumpra, evidentemente, as qualificações para exercê-la.
né? Se você fez um curso, se você é formado, você tem um diploma, você tem, sim, direito a exercer essa profissão nesse país. Ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação. Tá? Você tem direito a ter acesso à saúde pública gratuita. Tem saúde pública? Tem. É de qualidade? Não. Em alguns lugares não, em alguns lugares sim. Porém, teria que ser de qualidade para todos. Moradia. A pessoa tem direito a ter uma moradia. Em São José do Rio Preto nós temos já tem favela. Agora, as pessoas ocuparam um local que não é o local delas. Tá? É um local que provavelmente um local público, tá? E elas estão morando ali naquele local. É porque elas querem? Não. É porque elas não têm opção. Tá? Elas moram, de repente, debaixo de uma ponte. Elas moram debaixo de uma marquise, de uma loja, ou até mesmo de uma praça que de repente ela fez um barraco ali e mora ali. Você não pode. O governo, né? Quando eu falo você, todos, inclusive o governo, não pode tirar essa pessoa dali. Se ela disser para você, eu não tenho onde morar, eu não tenho uma casa, o governo, para tirar ela dali, ele é obrigado a levá-la para um lugar decente para morar. Porque às vezes a pessoa tem um trabalho, não é que ela não trabalha, de repente ela não é um andarilho, um pedinte. Não, às vezes ela vende bala no semáforo, ou sei lá, ela não tem uma profissão e ela não tem condições de pagar um aluguel. Como é que ela vai fazer? Então ela tem que morar em algum lugar. Então ela monta uma casinha em algum lugar público, até o poder público fazer alguma coisa. Alimentação. Ah, mas ele não tem dinheiro para comprar. Cara, o governo não pode deixar uma pessoa morrer de fome. Se uma pessoa morrer de fome, a culpa é do governo. Se uma pessoa morrer sem atendimento médico, a culpa é do governo. Tem que ter um local, pelo menos um albergue, para ele dormir. Para ele pelo menos conseguir reconstruir a sua vida. Uma alimentação simples, mas que tenha uma alimentação para pelo menos esse cidadão que tem um CPF, que tem um RG, que tem uma certidão de nascimento, um cidadão para ele pelo menos conseguir levar um currículo em algum lugar, bater palma numa casa para pedir um serviço, para fazer alguma coisa. Ele tem que ter forças para fazer isso. E para fazer isso ele precisa dormir em algum lugar, ele precisa comer. Ele precisa comer. E se ele não tem dinheiro para comer, ele vai fazer o quê? Ele vai roubar? Escola gratuita e de qualidade. E a cidade? A cidade tem encontro? A cidade é maravilhosa por causa dos encontros. E os desencontros, muitas vezes. Porque os desencontros também faz com que haja um novo encontro. Deixa uma saudade, né? É muito bom. Então, a cidade é um lugar de encontro, onde as pessoas podem compartilhar a dor e a alegria, não é? Você vê no semblante de cada pessoa quando você anda na rua, como que ela está. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está angustiada, se ela está preocupada. Sei lá, na fila de um banco, ou de repente você começa a conversar com uma pessoa, né, sentada num banco de praça, você começa a compartilhar esse encontro, você começa a compartilhar essa dor, essa alegria, a sua e a dela, né? E existem locais específicos para que haja esse encontro e esse compartilhamento de emoções, como é o caso do sarau. O sarau, que no caso nós estamos falando do sarau do Binho, o sarau que está no Antigo Livro é o sarau do Binho, que é o sarau que eu preparei a aula para vocês. O sarau do Binho ele começou num bar
no Campo Limpo, que é um bairro de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo. Hoje é uma organização itinerante. O que é itinerante? Que não fica num lugar só, tá? Cada hora acontece num lugar diferente. O sarau pode acontecer no Parque do Ibirapuera, que é um parque muito conhecido em São Paulo, né? Na cidade de Taboão da Serra. Taboão da Serra, inclusive, é a cidade do Binho. O Binho nasceu lá, viveu lá, que faz parte da Grande São Paulo, né? Na região metropolitana de São Paulo, que a gente vai ver um pouco. Tem várias cidades, né, que fazem parte da Grande São Paulo. E basta ter público, lógico, né? Tem que ter público. E o sarau, geralmente, em primeiro lugar, ele é mais literário. Para você ir lá, você ler um livro, você discutir aquele enredo daquele livro, você lançar um livro novo, né? Falar sobre poesias, poemas, muitos poetas lá recitar poesias, né? Basta ter público, poetas, um microfone e ser comandado pelo Binho. Nesse caso, o idealizador do sarau, né? Você já foi a um sarau? É muito legal. O sarau, olha essa foto. Olha como é que é o sarau, né? Esse sarau aqui, ele está bem organizado. Tem um palco que aparentemente é palco de um cirquinho. Não precisa ser necessariamente assim, tá, gente? O sarau pode ser na casa de alguém. Saraus itinerantes, eles geralmente acontecem na casa das pessoas. Mas aqui, nesse caso aqui, me parece um local aberto. Jogaram uma lona no chão, uma estrela, aparentemente um cirquinho. Tem um grupo de música aqui, uma banda, algumas crianças aqui pintando, fazendo os desenhos, algumas outras sentadas aqui, acompanhando provavelmente a apresentação dessa banda. Mas não precisa ser necessariamente, não existe um formato específico de um sarau, tá? Então é um evento cultural, tá? O sarau é um evento cultural, realizado geralmente em casas particulares, onde as pessoas se encontram para se expressar ou se manifestar. De que maneira? As pessoas vão para se manifestar artisticamente. Não vai ali para falar de futebol, para falar de política, para falar de religião. Não. Eles vão ali para falar sobre cultura de forma artística. De forma artística. A expressão tem que ser artística. Literária, musical, teatral, de multimídia, audiovisual, através de cinema, vídeos, escultura, pintura, desenho. Não importa a linguagem artística, mas tem que ser artístico. O sarau pode envolver dança, música acústica ou eletrônica. Antigamente era só acústica, hoje a eletrônica também tem um espaço dentro do sarau. E também outras formas de arte, como pintura, teatro e até comidas típicas. Não é qualquer comida que você vai fazer. Essa comida ela tem que ser cultural, tem que representar uma identidade social. De repente você pode até, a partir desses elementos, criar uma nova comida. É um local aberto a criações, mas para que você crie algo novo, você precisa conhecer o que já existe. Nós sabemos que a comida é sim um patrimônio imaterial. Nós temos aqui o pão de queijo, que é um patrimônio imaterial brasileiro. Nós temos aqui a cachaça. Ela é um patrimônio imaterial da culinária brasileira. Quando você vai para a Itália, as massas, né? Pizza,
não é? Quando você vai para o Japão, o que tem lá? Sushi, sashimi, não é? Então, a comida representa a identidade cultural. E é esse tipo de comida que é tratado em um sarau, tá? A palavra sarau, essa palavra tem origem no espanhol seral, então do espanhol. Quer dizer, não é uma língua tão antiga como o latim, né? O grego, o hebraico. É seral, que quer dizer anoitecer. Aí se popularizou em sarau, anoitecer. Porque provavelmente, é lógico, os saraus aconteciam ao anoitecer. E se iniciou no século XIX. Então o século XIX vai de 1801 até 1900. Então nesse período de 100 anos é que surgiu o sarau. Primeiramente, o sarau surgiu entre grupos de aristocratas. Aristocratas são pessoas que têm um nível social mais alto. E burgueses, que também faz parte dinheiro, só que na área mais comercial. Os burgueses da Europa. Então os aristocratas são mais dentro dos nobres, da realeza, e os burgueses dentro também de muito dinheiro, dentro da área mais comercial da Europa. Literatura, música, champanhe e vinhos eram alguns dos ingredientes dos saraus. Olha que interessante. Hoje, a maioria dos saraus no Brasil existem nas periferias. Sim, em favelas, que promovem esses encontros, que promovem essa troca cultural. Só que, nos primórdios, quando surgiu o sarau era mais para as pessoas mais ricas. Então o sarau, como que o sarau chegou no Brasil? Isso era lá na Europa, né? Portugal, França, Itália. Então o sarau chegou no Brasil em 1808. Então, só para você ter uma ideia. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, 200 anos depois que o Brasil foi descoberto, é que o sarau, a ideia do sarau, veio para o Brasil através desse cara aí, ó. Será que ele tem cara de beberrão? Que gosta de um champanhe, de um vinho, né? Bom, o filho dele, que eu sei, gostava muito, né? Mas, esse aí é Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, que ele proclamou a independência do Brasil, né? de Portugal. Então, ele governou o Brasil, né? Dom João VI, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Então, Dom João VI e a família real portuguesa, que saíram lá de Portugal, vieram para o Brasil, meio que fugindo, né, das guerras que lá aconteciam. Ele foi o rei de Portugal e também do Brasil, que o Brasil também foi governado por ele. Quando o Brasil era colônia, em 1816 até 1822. Então ele trouxe o sarau para cá. Então no Brasil, o sarau, os moldes eram dos salões franceses, da aristocracia francesa. Foi trazido por um português, mas seguiu os moldes mais requintados da aristocracia francesa. Inicialmente, os saraus eram realizados no Rio de Janeiro, que já foi a capital do Brasil. Hoje é Brasília, mas já foi o Rio de Janeiro. A capital do Brasil também já foi Salvador, né? Mas logo fazendeiros de São Paulo, que o Brasil sempre foi muito agrário, até hoje, né? A maior riqueza do Brasil está na agronomia. Então veja bem, não foi diferente, tá? Os fazendeiros viram, gostaram do requinte todo, né? E os fazendeiros, principalmente de São Paulo, resolveram aderir a essa moda. E já na metade do século XIX, 1850, 1852, estavam espalhados por todas as capitais do Brasil. Aqui nós temos um óleo sobre tela, mostrando aqui como que eram os saraus, né? No caso aqui, uma pessoa ao piano,
E ali, muita conversa, muita discussão sobre cultura. Com certeza, pessoas que tinham um nível cultural bastante alto, né? Para poder trocar experiências. Bom, aqui já é o Sarau do Binho. Olha que bacana. Um local, nesse caso aqui, como ele é itinerante, não tem um local específico, aqui aparentemente parece realmente tem uma porta aqui de um bar, né? Sabe aquelas portas de correr assim? Não sei, uma caixa de som, mas parece realmente um bar em São Paulo. E ali um grupo, provavelmente folclórico do país. Essa é a ideia de um sarau. Não é uma apresentação apenas, são várias apresentações de várias linguagens artísticas, sem seguir uma determinada regra, entendeu? Lógico, tem o Binho que apresenta, o Binho pega o microfone, apresenta, mas quem, de repente aparecer alguém ali com violão, posso tocar uma música, posso mostrar alguma coisa? Esse é o Binho. Aí, uma foto atual dele, tá? Na verdade ele não chama Binho, né? Ele chama Robinson. É Robinson de Oliveira Padial. O Binho ele nasceu em 1964 na cidade de Taboão da Serra, que é uma região metropolitana de São Paulo. Como eu falei, a Grande São Paulo tem várias cidades ali que formam a Grande São Paulo. O Sarau do Binho é um dos saraus mais famosos do Brasil, que ocorre desde 2004. Reúne poetas, cantores, músicos, atores e outros artistas populares e pessoas da periferia. Tornando-se um marco no calendário cultural da cidade de São Paulo. Ele foi um dos primeiros a idealizar um projeto bacana. Então, recentemente, o bar onde ocorreu o sarau, provavelmente foi aquele que eu mostrei, foi fechado após recusa da prefeitura na liberação do alvará de funcionamento, além de multar o estabelecimento que tinha o CNPJ, quer dizer, pagava seus impostos regularmente. Então, provavelmente, algum vizinho, por conta do barulho excessivo, é aquela coisa de o seu direito termina quando o direito do outro começa. Ele tem direito a dormir para ele poder trabalhar no dia seguinte, evidentemente que você tem que respeitar. E como os saraus geralmente são feitos à noite, é difícil em São Paulo, né, você ter um local afastado que você possa fazer barulho sem incomodar as pessoas, né? Bom, mas enfim, o Sarau do Binho vive e não parou, e agora percorre diversos espaços culturais e residências. Bom, só para a gente saber aqui, onde nasceu o Binho, né? E aonde ele começou o projeto. Aqui, ó, Taboão da Serra, ó. Taboão da Serra é uma cidade, é um município, tá? Próximo à Grande São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo, é só esses cinhos aqui, ó. Só esses cinhos aqui é considerado o limite territorial da cidade de São Paulo. Tá? Só que como a cidade cresceu tanto, que não há mais uma divisão entre uma cidade e outra. Uma cidade se juntou na outra. Por exemplo, Rio Preto, quando você vai para Mirassol, ou para, sei lá, Schmidt, ou até para Talhado, você pega uma estrada, você anda um pouquinho de estrada, né? Aqui não, São Paulo já virou tudo, é tudo junto. A cidade de São Paulo já se uniu a todas essas pequenas cidades. Quando você sai de São Paulo e entra numa cidade como essa, você nem percebe que você saiu de São Paulo. Se você não é avisado, ou se você não presta atenção numa placa, de repente uma plaquinha escondida, você não sabe que você entrou numa outra cidade. Então, como é o caso aqui, ó, por exemplo, São Caetano, Santo André, Diadema, né, São Bernardo do Campo, são todas cidadezinhas que fazem parte da Grande São Paulo, que a gente chama de região metropolitana
de São Paulo. Quando fala São Paulo é São Paulo. Só isso aqui. Ó. Agora, falou a grande São Paulo, tá pegando esse monte de cidade junto. Entendeu? Então nós temos Guarulhos, ó, onde nasceram os Mamonas Assassinas, São Bernardo do Campo, que eu já falei, do Lula lá. Aqui, ó, Itapecerica da Serra, Tabuão da Serra, Osasco, Carapicuíba, tá vendo? Todas essas cidadezinhas juntas formam a grande São Paulo. E o Sarau do Binho começou aqui, ó, nessa cidadezinha aqui, ó, Tabuão da Serra. Tá? Ele nasceu lá, ele começou lá o projeto e se espalhou por toda a grande São Paulo. Tá bom? Gente, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e discutimos tudo em sala de aula. Um beijo, valeu, tchau.